Bom dia, um feliz sábado para vocês, tudo jóia? Acho que tem outro microfone ligado aqui, estava assim. Bom, aqui vocês estão mais longe, hein? A outra lá, a gente ficava bem mais perto de vocês, né? Era mais calorosa, vamos dizer, mas essa também será. Que Deus abençoe a todos vocês, a igreja de fato ficou bonita. Eu não tinha vindo aqui antes, né? Então é a primeira vez que eu venho, né, para ver, né? Só vem quando prega, não é mais ou menos assim, não. Deus sabe, né, da correria, né, de todos. Mas é um prazer estar novamente aqui. Estava falando aqui para o Márcio que eu já estou me sentindo bem à vontade aqui. Eu considero aqui como eu vou falar minha segunda igreja, mas é uma minha segunda igreja que foi primeira, né? Porque na verdade, quando a mensagem nos alcançou, ela saiu dessa igreja aqui. A primeira igreja que eu frequentei foi esta igreja, né? Embora em outro templo, né? Então eu tenho uma consideração muito grande por vocês, né? Por esta igreja, por este local. Muito bem, nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu sei que o tempo ele nos deixa dispersos. Pega o seu celular agora, todo mundo. Quem trouxe o celular, pega o celular. Pode pegar o celular agora. Vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês vão colocá-lo no modo avião. De verdade, é sério. Coloca aí no modo avião, né? Deus ele tem uma bênção especial para quem colocar no modo avião. Então, faça isso, não se distraia com outras coisas. E vamos agora fechar os nossos olhos para buscarmos a Deus em oração, para pedir a orientação do seu Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque nós estamos em mais um santo dia, um santo sábado, onde nós, como teus filhos, podemos estar na tua casa para prestar louvor e adoração a ti. Aqui estamos, Senhor, purifica o nosso coração e aceite a adoração e o louvor que prestamos a ti. Estamos aqui também para abrir a tua palavra e meditar nela. Assim pedimos a orientação do teu Espírito, que ele ande no meio de nós e que ele nos ajude, tanto no nosso comportamento, quanto na nossa busca e sede pela verdade. Que o Senhor nos conduza por tua palavra e nos transforme. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto principal que nós temos é um texto bem pequenininho, está em Hebreus, no capítulo 9, o verso 24. Eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 24. E aqui a gente encontra um texto bem pequenininho. Eu acho tão legal isso, porque o Tiago estava conversando comigo ali atrás, e uma das coisas que ele comentou é sobre isso que nós vamos falar aqui, né? E eu achei muito interessante. Eu vejo muitas vezes a direção de Deus em alguns assuntos. E aqui em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 24, nós encontramos o seguinte texto: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Você conhece o assunto do santuário? Você conhece a mensagem do santuário? Né? Se for feito um desafio aqui, você consegue explicar tudo o que acontecia no santuário terrestre e os seus reflexos no santuário celestial? Você já está assim, com conhecimento dessa verdade, né? Será que você ficaria tranquilo para explicar a alguém que te pedisse explicação da sua fé? Você consegue sustentar aquilo que você crê como um adventista do sétimo dia? Né? Antes de adentrarmos propriamente no assunto, permitam-me fazer uma pequena ilustração. Né? Vocês se lembram, há uns anos atrás, quando alguns mineradores ficaram presos numa mina lá no Chile,
né? E ficaram por muitos dias, e o mundo se voltava para aquelas pessoas, e todos olhavam esperando um bom desfecho, e foi feito um plano de resgate, e aquelas pessoas, elas foram resgatadas, e logo que cada uma era tirada ali do solo, né? Daquele buraco, elas saíam, todo mundo com óculos bem escuro. E aí perguntava, por que o óculos é bem escuro? E a resposta era a seguinte: porque eles ficaram muito tempo presos na escuridão. Então eles não podem ver a luz de uma vez só, porque se eles virem a luz de uma vez só, eles podem perder a visão. Deus, ele trabalhou com o ser humano dessa mesma forma. Desde que Adão e Eva caíram, Deus, ele falava pessoalmente com os seus filhos, né, com todos nós, e com o passar do tempo ele utilizava os profetas, e muitas verdades elas se perderam pelo caminho. Se a gente prestar bem atenção, em cada tempo Deus, ele levantou um povo, ele suscitou um movimento, né, e que trazia uma verdade à tona. Pense apenas como a primeira igreja. Jesus, ele veio, ele andou com os discípulos, ele ensinou várias verdades aos discípulos, que por sua vez ensinaram outras verdades. Ao mesmo tempo, por outro lado, Satanás, ele estava trabalhando para desvirtuar a mensagem que Deus, ele levantava, para desvirtuar o movimento que Deus, ele suscitava. E com isso, ao mesmo tempo que os discípulos, eles pregavam a mensagem que convidavam para a primeira igreja, Satanás também criou uma igreja que distorcia todas as doutrinas que Deus, ele suscitou com aquele movimento. E ele perdurou em sucesso, né, nesse propósito durante mais de 1000 anos. Né? Até que Deus, ele levanta reformadores, e os reformadores é um novo movimento trazido por Deus, novas pessoas chamadas por Deus. E quando esses reformadores, eles pregam novas verdades, né, que eram verdades antigas, na verdade, Satanás, ele espera um pouco de tempo e ele consegue desvirtuar também aquele movimento, de modo que aquela mensagem pregada pelos reformadores, ela meio que quase se perdeu no mundo de hoje. Deus, ele também suscitou um povo do advento, um povo no momento crucial da história, quando se falou até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No cumprimento dessa profecia, Deus também levantou um povo que redescobriu as verdades antigas, que recebeu mais luz para proclamar e levar ao mundo. E esse povo começou a pregar, mas à medida que o tempo passa, Satanás também trabalha para que essa mensagem ela seja abafada. Por enquanto ele ainda não conseguiu sucesso, mas nós temos a certeza de que Deus levará esse movimento até o dia do retorno de Jesus a esta terra. E como parte desse movimento, nós temos que estar, né, em sintonia, em sincronia com a mensagem que Deus, ele deseja ser proclamada a todo mundo. E nós fazemos parte deste movimento. Sabendo disso, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, você pode procurar depois, mas lá Pedro, ele fala de uma verdade presente. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas acusam umas às outras de trazer uma falsa mensagem, uma falsa verdade, né? Nós conhecemos isso popularmente como fake news. Hoje um sustenta estar com a verdade, o outro diz que a verdade está com ele, mas nós não podemos fazer como Pilatos, que diante do Criador disse: o que é a verdade? Virou as costas e saiu. Nós temos uma mensagem de verdade, e essa mensagem de verdade, ela precisa não apenas ser proclamada, mas ela precisa ser sustentada diante de todas as pessoas, através das nossas vidas. Deus, ele tem uma verdade em cada tempo, uma verdade antiga, mas que não é mais uma verdade presente, é que Jesus veio a este mundo e morreu pelo pecador.
Talvez numa nação muçulmana, numa nação hindu, no lugar onde as pessoas ainda não conhecem a Jesus Cristo, essa ainda seja uma mensagem presente, né? Uma mensagem, uma verdade atual, que deve ser proclamada a estas pessoas, juntamente com outras verdades atuais. Mas em nosso mundo, na nossa, vamos dizer assim, na nossa região, na nossa área, a verdade de que Cristo morreu pelo ser humano já é uma verdade antiga. Ela tem efeitos presentes, mas ela não é mais uma verdade atual. Tanto é verdade que nós não saímos por aí simplesmente dizendo: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Eu posso até perguntar isso, mas a chance da pessoa ela dizer que já aceitou, né, que já está tudo bem, né, é muito grande, porque as pessoas já aceitaram Jesus. Então, qual é o nosso diferencial? Qual é a nossa mensagem? O que nós devemos sustentar em nossas vidas nos tempos atuais para sermos considerados um movimento levantado pelo próprio Deus? Bom, muitas verdades nós temos em nossas doutrinas, não é verdade? O estado dos mortos, por exemplo, nós sabemos qual é o ensinamento bíblico sobre o estado dos mortos. Não é nossa intenção discutir essa doutrina hoje, mas nós já sabemos. Mas o estado de consciência de uma pessoa que já morreu, ela nasceu na igreja adventista? Não, é uma mensagem que já veio de outros cristãos, né? Nós conhecemos a mensagem da graça, da doutrina, que somos salvos pela graça, justificados pela fé. Isso é uma novidade da igreja adventista? É uma doutrina que nós sustentamos, mas essa mensagem ela veio de nós? Não, veio de outras igrejas, de outras denominações. A verdade sobre o sábado: nós somos um povo conhecido por guardar o sábado. Como as pessoas dizem por aí: ah, você é aquele que não come carne de porco e também que não faz nada aos sábados. Não é mais ou menos isso? Então nós somos o povo que guarda o sábado. Mas a verdade sobre o sábado, ela nasceu na igreja adventista? Não, ela veio com Rachel Watts, né? Que era uma batista do sétimo dia. Então várias das nossas doutrinas é um pouco ali da igreja metodista, um pouco ali da igreja batista, outro pouco ali da igreja presbiteriana, porque a nossa origem é uma origem dessas pessoas que se uniram, que estudaram a palavra de Deus e perceberam que Jesus ele voltaria ali naquela primavera de 1844. E pela união dessas pessoas que desejariam ver Jesus voltar, surgiram os adventistas, que se tornaram posteriormente a igreja adventista do sétimo dia, com ênfase na guarda do sábado. Mas existe uma única doutrina, a única e exclusiva doutrina que é sustentada apenas pela igreja adventista e que tem a sua origem, né, como doutrina dentre as denominações na igreja adventista. E essa doutrina ela é concernente à obra de Cristo no santuário celestial. De uma forma mais específica, a doutrina da expiação final. Você sabe o que é a expiação final? Já ouviu falar de expiação final? Deixa eu lembrar aqui para vocês. A verdade presente, ela trata de onde Jesus está e o que ele está fazendo. Quando Jesus ele estava nessa terra, ele veio para viver como um ser humano, né? Ele andou no meio de nós. A verdade presente era que o Messias havia chegado. Por isso se pregava: ele é o Messias, né? Quando foram chamar outros discípulos, olha, os discípulos, né, as histórias relatam: olha, venha conosco, porque nós encontramos o Messias, vamos até ele, né? Então Pedro, quando questionado os discípulos: vocês vão me abandonar também? Pedro respondeu: para onde iremos? Para quem iremos? Porque o Senhor é o Messias, não tem para onde a gente ir. Então a verdade presente era de que Jesus era o Messias. Agora, onde Jesus está hoje? O que Jesus está fazendo? Essa é a verdade atual. Essa é a verdade presente. E pelo que nós bem sabemos, Jesus ele se encontra no santuário celestial,
fazendo uma obra de expiação pelos pecados. E conforme nós já estudamos várias vezes, né, desde 22 de outubro de 1844, como cumprimento da profecia de Daniel, que dizia: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós sabemos, Jesus ele está no céu, ele está no santuário. Mas quando nós pensamos em santuário, qual é a primeira mensagem que nos vem à cabeça? Há um julgamento, não é isso? Quando você pensa, Jesus ele está trabalhando no santuário, o que ele está fazendo? Obra de julgamento. Não é essa a primeira cena que vem na sua cabeça? Lembra lá Daniel, quando ele descreve lá a visão do ancião de dias, e havia um rio de fogo à sua frente, milhares de milhares, milhões de milhões o serviam. Ali estavam seres viventes, e foram abertos os livros, né? E ele viu, né, aquele que viria com as nuvens, né? E ali foi instaurado o julgamento. Então a cena que nós pensamos, imaginamos, quando nós falamos sobre o santuário, é exatamente uma cena de julgamento. E muitos pregadores, eles chegam daqui da frente e falam assim: olha, nós estamos sendo julgados, o nome de cada pessoa está passando diante do tribunal celestial. Tome cuidado com a sua vida, porque o seu nome pode estar passando nesse exato momento. Vocês já ouviram isso? Já, não já? Eu já ouvi isso várias vezes. Mas essa cena do julgamento, né, ela é importante, né, ela tem o seu lugar, mas não é a parte principal da obra que Jesus faz no santuário celestial. Nós não podemos confundir a obra do julgamento, que é um meio, com a obra principal, né, o motivo pelo qual esse julgamento ele está acontecendo. E se existe um motivo pelo qual esse julgamento ele acontece no céu, é exatamente por conta dessas duas palavrinhas: expiação final. Mas o que é a expiação final? Vamos lembrar do modelo que Deus nos deixou, né? Porque aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 24, nós lemos que Jesus ele entrou aonde? No santuário celestial. Um santuário que não foi feito por quem? Por mãos humanas. Então é o verdadeiro, não a sombra, né? Não o modelo. Mas Deus, ele antes de entrar, né? Jesus antes de entrar no santuário celestial, ele nos deixou um modelo para que pudéssemos aprender com ele. E como que era o santuário, né? O santuário ele era formado por 4 partes, né? Alguém vai dizer que não, né? Que eram 3, né? Mas vamos começar de dentro para fora. Lá dentro, num lugar especial, atrás das cortinas, havia o lugar santíssimo. Era lá onde ficava a arca da aliança e também o vaso contendo as leis de Moisés, né? A arca da aliança, dentro dela tinha 3 objetos, né? A vara de Arão que floresceu, uma porção de maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Ali em cima da arca havia o propiciatório com 2 anjos inclinados com uma asa levantada, um de frente para o outro, e acima daqueles anjos lá tinha uma nuvem de brilho, né? Muito conhecida como Shekinah, que era a presença de Deus. Ninguém poderia ousar entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, conhecido como dia da expiação. Guardem isso. Muito bem. Antes desse lugar santíssimo havia o lugar santo, que era uma parte onde o povo não poderia entrar, mas os sacerdotes e também o sumo sacerdote faziam um trabalho ali constante, diariamente. Lá nós tínhamos a mesa da preposição, de quem entra do lado direito, né? Lá contendo os pães, né? Que representavam a Jesus Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Do lado esquerdo nós tínhamos o candelabro, né? Com 7 velas lá, 7 lâmpadas, né? Que também representavam a Jesus, porque ele disse: eu sou a luz do mundo, né? E à frente possuía o altar de incenso, que
que simbolizavam as nossas orações, subindo a Deus. E aquele lugar ali, ele era um lugar especial, porque ele complementava uma obra que era feita todo santo dia, né? Todo santo dia, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, era feito um sacrifício, né? Então era conhecido o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Isso nos leva à parte da entrada, que era o pátio. Lá no pátio tinha uma bacia de bronze com água, onde o sacerdote ele podia se purificar, né? Símbolo do batismo, e tinha também o altar onde o cordeiro ele era sacrificado. Ali a pessoa entrava com o cordeiro, ela confessava os seus pecados, né? Simbolicamente os seus pecados eram transferidos para o cordeiro, e como nós sabemos muito bem, o salário do pecado é a morte. Então o que deveria acontecer com o cordeiro? O cordeiro deveria morrer. Então a pessoa, por conta dos pecados dela, o animal era sacrificado. O sangue era aspergido no altar e era aspergido também dentro do santuário. Ou seja, se o pecado contaminava o sangue do cordeiro e eu levava o sangue do cordeiro para dentro do santuário, isso quer dizer que os meus pecados foram transferidos para onde? Para o santuário, simbolicamente, ok? Então essa era a parte lá dos sacrifícios. E onde está o quarto lugar? O quarto lugar era o acampamento. O acampamento era onde o cordeiro nasceu, aonde o cordeiro conviveu com as pessoas, era onde estavam as pessoas que pecavam, né? Então essa parte, as pessoas também fazem parte do trabalho, porque não havendo pessoas, não há pecado, não havendo pecado, não há o que se perdoar. Se não há o que se perdoar, eu não necessito de um santuário. Agora vejam bem, quem é o cordeiro? Em João, no capítulo 1, salvo engano, versículo 29, quando João Batista vê a Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem é o Cordeiro? Jesus. Onde Jesus nasceu? No meio do povo, né? Ele nasceu lá dentro da cidade, ele cresceu como cordeiro, ele cresceu no meio da cidade. Mas onde Jesus foi sacrificado? Lá no Gólgota, no Calvário, que ficava de fora de Jerusalém. Então o cordeiro ele foi levado para lá para ser sacrificado. O seu sangue foi derramado, e sendo o verdadeiro cordeiro, sendo o sangue dele derramado, foi derramado para quê? Para perdão do meu pecado, né? Dos meus pecados, melhor dizendo, né? Então o sangue de Jesus ele está literalmente contaminado agora com o meu pecado, e esse sangue ele é levado para onde? Para o santuário celestial. Lá no santuário celestial, Jesus ele assume um segundo papel, porque ele era o cordeiro, mas ele também é o nosso sumo sacerdote. E o santuário do céu, ele foi, portanto, contaminado com o nosso pecado. No santuário terrestre, essa contaminação era resolvida no dia da expiação. Ou seja, o sacerdote ele se purificava, o povo se purificava durante 3 dias, e todos compareciam ali. O sacerdote ele vestia aquela roupa, né, contendo uma corda amarrada em sua cintura, para que caso ele morresse lá dentro, ninguém entrasse para tirá-lo. Ele tinha que ser arrastado para fora, né? Ele tinha sinos nas bordas, na borda da sua vestimenta, né, para que as pessoas soubessem que ele ainda estava vivo, porque ele movimentava o sino, fazia barulho, né, etc. E uma vez por ano ele entrava ali. Eram trazidos 2 bodes, era feito um sorteio. Sobre o bode eleito, né, seria imposta às mãos. O pecado durante todo o ano era transferido para aquele bode que era sacrificado, né, e o sangue levado para o santuário. Depois que terminava o trabalho lá, fazia a expiação. O que acontecia? Eu pegava todo o pecado que tinha sido levado
para o santuário mediante o sacrifício do cordeiro, e eu pegava esse pecado, né, e agora eu colocava sobre a cabeça do outro bode chamado Azazel, que era levado para o deserto, né, para o isolamento, para onde ele seria esquecido. Mas sabe qual que era o grande problema daquele santuário? Mais ou menos 1, 2, 5 minutos depois daquela cena, né, todo mundo lá emocionado, o meu pecado ele foi perdoado, etc. Mas daqui a 5 minutos as pessoas já estavam pecando de novo, e começava um novo ciclo, e dia após dia, pela manhã, pela tarde, novos sacrifícios, dia após dia, até chegar o próximo dia da expiação. E o santuário ele era contaminado novamente, ano após ano o santuário ele precisava ser purificado. O que trata então da expiação final? A expiação final, ela é a purificação do santuário que há no céu. Então, quando os pecados eles forem tirados do santuário celestial, acabou. Não haverá um novo ciclo. Percebem? O daqui era modelo, repetição, né? Quem é professor sabe, né? A repetição, a gente vai repetindo até aprender. Então repetia todos os anos, sacrifício, santuário, purificação do santuário, etc. Mas o santuário verdadeiro, aquele que está no céu, ele só pode ser purificado uma única vez. Quando a gente pensa nesse trabalho do santuário, a gente pensa em julgamento, mas o julgamento é o meio. A obra principal que Cristo está fazendo lá é a purificação dos pecados. Então, Jesus ele quer nos purificar de uma vez por todas dos pecados, e isso é a obra da expiação final. Alguma dúvida? Todos entenderam? Sim? Dá uma pausa aqui agora, vamos para uma outra história aqui, para a gente compreender um pouco mais sobre esse assunto. Uma vez Jesus ele contou uma parábola. Ele disse que havia um rei e existia um homem que tinha uma dívida muito grande com esse rei, uma dívida considerada impagável, né? Imagina aí, né? Você que às vezes acha que está devendo alguma coisa, esse tinha uma dívida impagável. Ele não devia apenas o boleto da energia e da água, né? Ele devia cartão de crédito, a escola, ele devia muito. Ele tinha uma dívida, né? Imagina aí uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e tem uma dívida de 10 milhões de reais. É impagável, não tem como pagar. E essa pessoa chegou diante do rei e pediu o perdão. Olha, rei, não me prende não, não me maltrata não, não me faz de escravo não, me perdoa, eu não tenho como pagar, mas se o senhor esperar, eu posso pagar de acordo com as minhas condições. O rei, em sua bondade e misericórdia, ele perdoou o devedor. E o devedor saiu de lá feliz da vida, né? Como a gente fica feliz depois que a gente consegue pagar as contas, não é? Então o devedor ele saiu feliz da vida, mas na parábola que Jesus contou, diz que esse devedor feliz da vida, perdoado, ele encontra seu devedor pelo caminho. Só que dessa vez esse devedor ele devia pouco para ele. Ele devia, sei lá, uns R$1.000, né? E falou assim: agora que eu te encontrei, você está me devendo, vivia fugindo de mim, se escondendo de mim, agora você vai me pagar, e você vai me pagar a cada centavo. E você vai ter que pagar. Eu não tenho dinheiro, tenha misericórdia de mim. Se você parcelar essa dívida, eu vou pagar para você em parcelas de R$50, de R$20. Me ajuda aí, parcela a dívida. Ele: não, você vai me pagar. E como ele não tinha dinheiro, ele foi feito como escravo, né? Ele foi preso, né, etc, né? E aquele homem fez tudo que a lei lhe permitia que fizesse, para que pudesse receber a sua dívida. Mas por acaso, aquele rei que havia perdoado a dívida, né, ele ficou sabendo de que aquele que fora perdoado não perdoou o seu próprio devedor. O que ele fez? Mandou chamar ele de volta. Falou assim: vem cá, você não estava me devendo? Estava. Não era uma dívida impagável? Era. E eu não perdoei você? Ué, perdoou. E por que você não perdoou o outro? Mas... E começou a gaguejar. O que o rei fez?
revogou o perdão. Sabe o que é revogar o perdão? Ele anulou o perdão. Falou assim, eu tinha te perdoado, mas agora o perdão está cancelado. E agora você vai me pagar cada centavo. Guardas, chamou, foi levado à prisão, virou escravo, e na prisão ele teve que pagar cada centavo. Vamos à aplicação. Eu pergunto, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, o nosso rei, ele nos perdoa? Sim. Mas eu pergunto, esse perdão, ele pode ser cancelado? O que vocês acham? Antes da resposta, então, vamos pensar o seguinte. Deus, ele tem 3 atributos que todo mundo conhece. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ser onisciente significa que Deus, ele sabe pouca coisa? Sabe de tudo. A Bíblia fala, antes da palavra chegar à minha língua, Deus já sabe, ele conhece os nossos pensamentos. Não é incrível isso? Então Deus ele já conhece quem tem um coração sincero e quem não tem? Sim ou não? Deus ele já sabe de todas as coisas? Sim ou não? Deus ele precisa de um julgamento para saber quem vai para o céu e quem não vai? E cadê aquele sim, né? Ficaram em dúvida agora. Deus ele precisa de um julgamento para saber quem vai para o céu e quem não vai? Se você falar precisa, você não está dizendo que Deus é onisciente. Entendeu? Se ele é onisciente, ele sabe. Mas aí então por quê? Qual a razão desse julgamento se Deus ele já sabe todas as coisas? É porque a questão do pecado, ela não envolve simplesmente a nossa salvação. E talvez o que eu vou falar aqui vai espantar alguns, né? A obra principal do trabalho de Deus no universo não é a salvação do ser humano. Entenderam? A coisa mais importante do mundo não é eu ir para o céu. Mas como assim? Eu estou aqui na igreja por isso, porque eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, né? Só eu vou levantar a mão? Tudo bem. Então, a coisa mais importante do mundo é ir para o céu. Não, é importante, é uma coisa pela qual Deus se esforça, mas a obra mais importante do universo é a honra do nome de Deus. Sabe por quê? Porque lá no início do pecado, foi Deus que foi acusado de ser tirano, de não ser democrático, de ser mau, de ser mentiroso. O caráter de Deus, ele que foi acusado. Isaías, ele fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Então a minha vida, ela serve para quê? Para honrar o nome de Deus. Vamos fazer um exercício aqui agora. Imagina que não houvesse promessa de céu. Imagina que a nossa vida fosse essa aqui mesmo, de ter alguns anos de vida e depois a gente morre e acabou. Ainda assim, você viveria uma vida digna diante dos seres humanos? Deu para entender a pergunta? Se não tivesse, vamos dizer, um prêmio ao final da nossa vida, você ainda assim faria as coisas certas porque elas são certas? Ou você falava assim, já que não tem um céu mesmo, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou mentir, estou nem aí, né? Porque, pensa bem, se não existe nenhum prêmio, se não existe nenhum céu, um lugar final, né? O que adianta eu ser bonzinho? Entenderam o raciocínio? Então, mas se Deus ele falasse assim para você, olha, mas se você viver assim, você vai ter uma vida mais feliz. Embora com um final. Você ainda assim seguiria o que Deus fala? Entenderam onde que eu quero chegar? Você ainda seguiria o que Deus fala nesse contexto, né? É interessante, porque a parte principal do grande conflito entre o bem e o mal, ela envolve nossa salvação como resultado, mas a parte mais importante é que o nome de Deus ele seja glorificado. Então, quando a tentação soprar ao seu ouvido, você não vai pensar assim, olha, eu não vou fazer o que é errado porque
eu não vou para o céu. Tá? Eu vou ficar fora do céu. É por isso que eu não minto, porque eu quero ir para o céu. Não. Você vai começar a pensar assim: eu não vou mentir, porque se eu mentir e alguém descobrir, é o nome de Deus que vai ser vilipendiado, é o nome de Deus que vai ser desonrado. Já viram aquele negócio lá, fulano lá deve. Ué, mas ele não é crente? O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Olha lá, o cara que diz que serve a Deus, eu não quero esse Deus não. Vocês já estão cansados de ver por aí as pessoas criticando a religião, porque elas olham para a gente e esperam algo melhor, não é? Se for num lugar aqui, tipo que chegou na igreja, não sei se você está visitando, tem alguém aqui visitando pela primeira vez, mas você deixa seu celular e sua carteira no banco e sai livremente para voltar daqui uma meia hora? Tem essa coragem? Não, eu estou no meio dos irmãos, vou largar aqui. Larga nada, né? Alguns largam porque são distraídos, mas não larga nada. Então imagine se eu pudesse ter essa confiança num crente, num cristão, né? De deixar algo ali e não se preocupar. Por quê? Porque em teoria nós deveríamos ser o povo, entre aspas, melhor. Por que entre aspas melhor? Porque nós não somos diferentes de ninguém que está lá na rua, né? Existe uma única diferença, né? Que é esse desejo de ser transformado, essa luta, né, contra a carne que nós temos todos os dias, né, que é operada, né, porque a Bíblia diz que até o arrependimento é dom de Deus. Tá? Essa é a nossa única diferença. As pessoas esperam ver mais de nós, porque quem elas querem ver em nós? Jesus Cristo. Se somos cristãos, nós temos uma placa aqui, que eu sou representante de quem? De Jesus Cristo. Então, quando eu faço alguma coisa errada, cometo pecado, eu estou sujando o nome de quem? Eu sujo o meu também, mas o meu já é sujo, mas eu sujo principalmente o nome de quem? O grande conflito, ele trata disso. Nós somos representantes de Deus e temos que viver aqui como representantes de Deus. Mas isso é bíblico? Olha lá a história de Jó. Quando Satanás foi lá dar uma de representante da terra, Deus o provocou dizendo assim: por acaso viu o meu servo Jó? Homem temente a Deus, justo, que se desvia de fazer o mal. Deus, ele chama a mim e a você para sermos como Jó, representantes de Deus, homens e mulheres justos, íntegros e que se desviam de fazer o mal. Mas aí vem a questão, nós já estamos nesse patamar? Bem longe, né? Bem longe. Mas o que tem isso a ver com a expiação final? Tem muito a ver. Porque quando chegar a expiação final, os pecados perdoados e os não perdoados, eles serão lançados fora do santuário celestial e nunca mais volta para lá. E aí vem aquela questão, né, que eu havia falado aqui com vocês. Com relação a esse perdão de pecados, né, o santuário antigo era renovado constantemente. Esse não, de uma vez por todas. Voltando à história do rei, que o pecado ele pode ser perdoado, né? Eu não sei se vocês já se perderam dessa parte, porque eu falei um monte de coisas depois. Mas por que o perdão ele pode ser cancelado? Porque embora Deus ele seja onisciente, ele saiba de todas as coisas, o universo, ele não é. Então, os anjos que não caíram, eles olham para nós com uma certa desconfiança. Os mundos criados, não caídos, eles olham para nós com uma certa desconfiança. É mais ou menos assim, olha, está saindo um preso agora aqui do presídio de Anápolis, ele foi condenado por latrocínio, ele matou para roubar, e ele não tem aonde ficar, ele pode morar com você uns 3 meses, né? Uns 3 meses só, até ele conseguir um emprego, ok? Pode dormir lá na sua casa, ninguém quer, né? Agora imagina o universo não caído, eles olham para nós, nós somos os criminosos do universo.
O pecado nos tornou criminosos. Aí Jesus ele fala, olha, eu vou trazer uns criminosos para cá, mas eu já perdoei os crimes dele, eu já paguei a pena deles, vocês querem eles aqui? Epa, pera lá, Senhor, eu confio no Senhor, mas esse pessoal, eles não vão chegar aqui e vão fazer as mesmas coisas que eles faziam lá? Entendem? Então, o julgamento ele acontece para quê? Não é por causa de Deus, é por nossa causa e por causa dos seres não caídos, porque nós que não somos oniscientes. Então o julgamento serve para todo mundo dizer no final das contas se Deus é justo, se não é, se o pecado ele foi verdadeiramente perdoado ou não. Agora tem gente que pede perdão da boca para fora? Tem. Então olha, esse perdão que foi pedido da boca para fora, no julgamento vai ficar esclarecido, ó, perdão da boca para fora, tá vendo aqui porque eu não vou perdoar? Porque esse pecado aqui, esse perdão aqui eu vou cancelar, entenderam? Então o universo ficará sabendo, na verdade, quem é quem, né? Então é para o universo que Deus julga, para no final das contas, todo mundo, reunindo no final, falar assim, olha, Deus é justo, Deus é amor, né? O cântico de Moisés, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá a ti? Quem não lhe dará glória? Né? Pois tuas obras de juízo se tornaram manifestas. Né? O cântico daqueles que atravessarão o mar de vidro. Deus é justo. A batalha principal no grande conflito é honrar o nome de Deus. Então toda vez, quando eu pensar em fazer alguma coisa errada, eu vou pensar o seguinte: eu estou honrando ou desonrando o nome de Deus? Eu não vou me perguntar mais, eu não vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Não é essa a questão. O céu é consequência de honrar o nome de Deus. Estamos entendidos? Então, expiação final, tirada de uma vez, tá? Isso vai acontecer, história na terra, né? Só um comentário aqui, prestem atenção. Quando acabar a obra de expiação no santuário celestial, nós teremos ainda um sumo sacerdote? Não. Quando acabar a expiação, o sumo sacerdote ele troca de roupa, né? Como é que dá para saber que ele troca de roupa? A Bíblia diz que Jesus ele vem no manto onde vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A roupa do sacerdote ela não tem isso escrito, então em algum tempo ele trocou de roupa, certo? Então acabou a função de sacerdote. Se nós não teremos sacerdote no céu, se não tem mais expiação de pecados no céu, né? Como que o povo que estiver vivo aqui vai estar se comportando? Já parou para pensar? Aqui está outra pedrinha no sapato também, porque muitas pessoas criticam alguns dizendo, olha, vocês são perfeccionistas, vocês querem viver sem pecados, vocês pregam a vida sem pecados, né? Existe um perfeccionismo que é um extremismo, mas não trata daquilo que Deus ensina. Por outro lado, outros dizem, não, Jesus morreu por mim, basta eu aceitar o sacrifício de Jesus, né? E está tudo certo, né? E está tudo bem. Né? Então nesse caso aí eu vou viver a minha vida, Deus ele me perdoou, aí vive em libertinagem, liberalismo, né? É um outro extremo. Deus é um Deus de equilíbrio, né? Então nós somos pecadores, sim. Nós seremos perfeitos antes que Jesus volte? Não, mas nós venceremos os pecados? Olha, eu não vou dizer que nós venceremos os pecados, mas eu vou dizer que pelo poder de Deus, nós desejaremos mais a morte do que pecar. Entendem? Aquelas pessoas que foram queimadas por causa do Evangelho, que decisão que elas fizeram? Eu não vou pecar, eu prefiro morrer. Entendem? Não é questão de viver sem pecado, mas no tempo que nós estivermos sem um sumo sacerdote intercedendo por nós, qual é o estilo de vida do cristão? Terá um estilo de vida bem diferente. Por isso nós vamos fazer o desfecho, unindo essa expiação final com a vida do remanescente. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 14. Em Apocalipse 14, nós vamos ler um texto aí.
né? Mas antes de lermos esse texto aqui, eu trouxe 3 textos aqui bem pequenininhos, eu acho que tá ali, tá aqui para vocês verem, né? O primeiro diz assim, ó, antes da gente ler a Bíblia aqui, ó, olha aqui no telão para a gente ver esse primeiro texto aqui, é de Patriarcas e Profetas. Está entre ali página 357 e 58. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Olha só, o sangue de Jesus, ele livra a gente do quê? Da condenação da lei, mas ele cancela o pecado? Não. O que cancela o pecado? A expiação final. Entenderam? Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Assim como na expiação final os pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados nos registros do céu, para não serem mais lembrados nem virem à mente, também no serviço típico os pecados eram levados ao deserto para sempre separados da congregação. Ou seja, quando Jesus ele disser lá no santuário celestial, está feito, ele estará nos libertando de uma vez por todas do pecado. Ok? Tanto aqueles que morreram, né, estiverem mortos nesse momento, quanto aqueles que estiverem vivos. É por isso que eles vão atravessar um tempo de angústia, porque a angústia tem algum pecado meu que não foi perdoado? É esse o exame da vida, é isso que vai causar angústia, é pensar, é a pessoa imaginar que ela tem um pecado que não tenha sido perdoado. Esse é o grande tempo de angústia. Segundo texto, está em Primeiros Escritos, página 254. A mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos como pelos justos vivos. Inclui todos os que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, têm por ignorância pecado, transgredindo os seus pecados. Aqui nós temos 2 tipos de pecados. O pecado por ação e omissão, né, que é um tipo de pecado intencional. Quando eu ajo incorretamente, eu deixo de agir corretamente, para Deus é considerado pecado. E tem o chamado pecado por ignorância, que é aquele pecado que a gente não sabe que é pecado, mas é pecado. Entendeu? Aquele pecado por desconhecer, né? Então, todos esses são levados ao santuário. Terceiro texto, Testemunhos para a Igreja, página 575, esse aqui é o volume 5, eu esqueci de colocar ali, mas o grande plano de redenção, conforme revelado na obra final para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também os outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e os seus esforços serão bem-sucedidos. Olha só, a gente sempre pergunta, o que eu posso fazer para apressar a volta de Jesus? Espírito de profecia, ele responde, o que eu vou fazer? Eu vou entender melhor a mensagem do santuário, e quando eu entender corretamente a mensagem do santuário, eu vou trabalhar verdadeiramente por Cristo, eu vou preparar as outras pessoas, e esse meu trabalho será bem sucedido. Jesus volta. Então, se nós queremos apressar a volta de Jesus, o que nós precisamos compreender? A expiação. Nós precisamos entender a expiação. E eu vou dizer aqui algo muito sério. Se existe alguém aqui que não pertence à igreja adventista, que visita a primeira vez, eu não conheço você, né? Então, assim, não me leve a mal por falar isso, mas nós temos um compromisso por revelar a verdade. A Bíblia, ela traz a verdade.
Essa conversa por aí, de simplesmente aceitar a morte de Jesus como centro da salvação, ela não é uma mensagem completa. Porque eu não apenas aceito a Jesus Cristo, é preciso ter uma obra transformadora na nossa vida. Jesus, ele morreu por todas as pessoas. Está lá João 3,16. Jesus morreu por todo mundo, mas é todo mundo que vai para o céu? Basta apenas crer? Não. Basta apenas aceitar? Não. Se eu aceitar o sacrifício de Jesus e não ter uma resposta pessoal ao que Jesus fez por mim, eu estarei igualmente perdido quanto aquele que não aceita. Então, a morte de Cristo, ela serviu para quê? Para pagar o preço do nosso pecado. A morte de Jesus é o nosso ingresso que nos habilita ao céu. Mas para chegarmos ao céu, não é que a gente tenha que fazer nada, nós temos que aceitar a obra completa de Cristo, porque muita gente está aceitando aí o sacrifício de Cristo, mas não quer aceitar a obra de transformação que Jesus deseja fazer na vida. E vejam, a mensagem de Jesus sempre foi: creia no Evangelho e arrependa-se. Se abrir lá Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, estava lá a pregação de Jesus: creia no Evangelho, nas boas novas do Evangelho, ou seja, eu vim para morrer no lugar de vocês, mas arrependa-se. Então não é simplesmente aceitar a morte de Jesus. Paulo, ele já falava assim, aquele que continua a pecar depois da expiação dos pecados, é como se Jesus tivesse morrido em vão. Então por que nós vamos continuar? Agora, Apocalipse 14, o que isso tem a ver conosco? Porque a igreja adventista, ela tem como centro da mensagem o que está escrito aqui em Apocalipse 14. Do versículo 6 até o 12, temos aqui as 3 mensagens angélicas. Se nós colocarmos aqui o logo da igreja, uma coisa que vai espairecer, está aqui, no batistério aqui, o logo da igreja, está lá uma Bíblia aberta com a cruz no centro. Nossa mensagem, ela é fundamentada, centralizada na palavra de Deus e na cruz de Cristo. Dela sai uma chama que representa o Espírito. No meio ali tem um globo que ninguém vê, que representa a terra. E essas 3 linhas que circundam a terra, elas significam o quê? As 3 mensagens angélicas. Versículo 6, qual é a primeira mensagem angélica? Versículos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que o anjo fazia? Ele voava pelo céu e ele tinha um evangelho. Era um evangelho temporal? Era um evangelho curto? Um evangelho eterno. Isso mostra a importância da mensagem. E que mensagem era essa? Versículo 7, ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram por essas 2 palavrinhas: adoração e obediência. Isso é uma pregação, o pastor Bulhon pregava muito tempo. Adoração e obediência, centro do conflito. Adoração e obediência. Adora a Deus ou não adora a Deus? Obedeça a Deus ou desobedeça? Então, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Obediência, não é? Obediência. Quanto está a adoração nisso? Porque quando ele desobedece à ordem de Deus, ele se torna, vamos dizer assim, o desobediente é um rebelde. E o rebelde é aquele que não aceita a autoridade. Então, se você não aceita a autoridade de Deus, a sua adoração não é dele, é sua. Você adora a si. Adoração e obediência sempre foi o centro. No final das contas, nós teremos uma nova árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou falando assim, metaforicamente, simbolicamente. Nós teremos uma nova árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era testar a fidelidade dos adoradores? O que vai testar a fidelidade dos adoradores nos últimos dias?
Aqui está escrito: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Está dizendo aqui, quem é que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Alguém que nós chamamos de Criador. E qual é essa marca do Criador? O único lugar na Bíblia que nós encontramos essa expressão, que diz aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, está lá em Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11, que diz lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias farás toda a tua obra, mas no 7º dia não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está de dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, santificou. Esse é o dia de sábado. Ainda não é, mas será um ponto de prova, né? Então aqui está, a primeira mensagem é um chamado a conhecer o quê? A verdade. O primeiro anjo, ele faz um convite à verdade. Aqui está a verdade: você precisa adorar e temer a Deus, você precisa guardar os seus mandamentos, né? Porque até a complementação aqui, versículo 12, né? O versículo 12 aqui de Apocalipse 14 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é fé em Jesus, é a fé de Jesus, porque fé em Jesus até os demônios creem e estremecem. Fé de Jesus é fazer o que Jesus fez, ter a mesma confiança no Pai que Jesus teve. Ou vocês acham que Jesus, ele veio aqui com o seu poder, com a sua própria natureza, né? Ele exerceu a fé. Então a primeira mensagem, ela mostra: aqui está o caminho da salvação, o caminho da verdade, adoração e obediência a Deus. A segunda mensagem, versículo 8, fala: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia e fez que todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Está anunciando a queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia, segundo o Apocalipse, é uma mulher prostituída, uma prostituta. A igreja de Deus é demonstrada como uma mulher pura. Uma igreja prostituída quer dizer, uma mulher prostituída quer dizer uma igreja que corrompeu as doutrinas. Na palavra de Deus estão as doutrinas. Lembra lá da história lá do início? Dos mineiros lá que saíram lá, precisaram colocar o óculos, não dava para ver muita luz, senão eles ficavam cegos. Com o passar do tempo, a nossa geração ela fica mais fraca, né? Adão era o mais perfeito, filho de Adão era ainda, puxou muita coisa do pai, mas ele foi ficando menos perfeito. O neto de Adão era menos perfeito do que o filho de Adão, e assim por diante. Imaginou onde que eu quero chegar? A gente é a geração menos perfeita, a pior geração, né? Mas em consequência, a luz que Deus derramou já é progressiva. Então a geração menos perfeita é a geração que tem mais luz, né? Isso equivale à nossa imperfeição, né? Mais luz, a gente é mais cego, precisa enxergar mais, e Deus ele nos dá mais luz. Então quando ele traz a segunda mensagem angélica, o que ele está querendo dizer? Assim, ó, se alguém fala que você precisa de um intercessor entre você e Deus, está contrariando a mensagem bíblica. Isso é blasfêmia para Deus. Se alguém fala para você que um ser humano pode te perdoar os pecados, isso é blasfêmia contra Deus. Se alguém fala para você que você, depois que morre, você continua a viver de alguma outra forma, é um engano. Isso é totalmente blasfemo para Deus, porque está dizendo que você tem outra oportunidade de salvação, quando a Bíblia fala que a gente só tem o tempo que nós estamos vivos. Isso tira de nós a urgência. Então caiu Babilônia significa a revelação dos erros doutrinários da igreja apostatada. É isso. A igreja verdadeira mostra o caminho da salvação, que é consistente na guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, enquanto a igreja caída tem as doutrinas caídas. E aí vem a terceira mensagem. E a terceira mensagem é como uma balança. Ela fala assim, ó, aqui está a mensagem da verdade, aqui está a mensagem que revela o erro, agora você precisa escolher o caminho que você vai seguir.
Então, se você escolher o caminho da verdade, você tem a salvação. Se você escolher o caminho do erro, você vai estar perdido. Apocalipse 14, versículo 9, ó. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebem a marca do seu nome, não há descanso de dia ou de noite. Ou seja, muitas pessoas olham assim: se eu não aceitar a Deus, então eu estou condenado à morte, ao inferno. Sim, é verdade, mas isso faz de Deus um tirano? Deixa eu perguntar uma coisa: o celular que você colocou aí no modo avião, o que garante que você possa utilizá-lo todos os dias? Carregador, não é? Toda vez que a bateria vai ficando fraca, o que você faz? Vai lá e liga na tomada, né? Aí a bateria enche, se desconecta e passa um dia inteiro com ele, depois volta o mesmo ciclo. Olha só, Deus é a fonte da vida. O que acontece com alguém que se separa da fonte da vida? Morre. E a culpa é da fonte da vida? Ou é de quem quis viver separado da fonte da vida? Então as pessoas, elas vão morrer não é porque Deus é mau, não, é porque elas escolheram viver sem Deus. Quer viver sem Deus? Viva, mas provenha da sua própria força, do seu próprio poder, a vida eterna. Não é isso? Deus, ele coloca essas mensagens, e aí ele conclui dizendo: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu pergunto: nós somos as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Somos ou não somos? Somos? Vou reformular a pergunta, ok? Estou acabando, tá bom? Eu sempre demoro, é normal. Mas estou acabando. Vou reformular a pergunta: nós somos os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou nós somos os que dizem guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus? Vou te ajudar, para você me ajudar na resposta. Você nunca falha na guarda dos mandamentos de Deus? E aí, essa é a parte que vocês falam sim ou não. Nunca falham? E aqui ninguém nunca mente. Ninguém nunca transgride o sábado. Entenderam? Ninguém nunca mata, mesmo que seja um pensamento: aquele idiota, se eu pudesse, eu enforcava. Ninguém nunca pensa isso, porque Jesus, ele disse, ele levou o patamar do pecado, né? Diz que os nossos pensamentos podem influenciar. Pois é, eu só posso chegar à conclusão que eu não sou a pessoa que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Pelo menos ainda não. Mas aqui está dizendo que quando Satanás ele vier derrubar esse último movimento, essa última geração, né? Porque aqui está falando do remanescente, não é? Remanescente é o povo que sobra, o último, né? Aquele último povo, a pior geração, que tem mais luz. Quando Satanás ele chegar com as suas ciladas, o que Deus ele vai responder? Vai responder: tá lá meu servo Jó, pode ir lá tentar ele, porque ele é um homem justo, íntegro e que se desvia de fazer o mal. Está lá o meu remanescente, pode ir lá, testa eles, prova eles, que eu vou dizer uma coisa: eles são justos, íntegros e se desviam de fazer o mal. Eles vão preferir perder a própria vida do que continuar a pecar. Ainda não somos esse povo, mas esteja você preparado ou não, esse povo virá a existir. E olha que coisa interessante, os 3 anjos, eles voam com alta voz, né? Eles proclamam ali, voando uma mensagem urgente, uma mensagem que deve ser notada por todos, mas essa mensagem, ela alcança o seu propósito? Só alcança quando acontecer isso aqui que está escrito em Apocalipse 18, os versículos de 1 até o 5. Olha aqui, último verso e a gente acaba.
Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Espera lá, a gente já viu 3, né? Esse aqui é o 4. Vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Em outras versões, a terra foi iluminada com a sua glória. Então é um anjo que vai atingir pouca gente, atingir todo mundo, né? Que a sua luz agora ela atinge aonde? Todo mundo. E quem é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo, já disse Jesus. Essa luz ela vem de quê? Vem de Deus. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo e antro de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela às custas do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então olha só, ele está dando ênfase a qual mensagem angélica? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda que fala, caiu grande Babilônia, né? Apocalipse 14, 9, não é isso? 8, aliás, não é isso? Segunda mensagem. Então quer dizer que as 3 mensagens angélicas, os pregadores das primeiras 3 mensagens angélicas, eles pregam com timidez, não é isso? Porque eles não iluminaram a terra toda. Então nós temos coragem de denunciar os erros de Babilônia? Ainda não. Mas quando vier esse 4º anjo, né, aqueles que estiverem preparados, eles darão a mensagem. Versículo 4 e 5. Então ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Está dando ênfase agora à terceira mensagem angélica, né? Para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados de Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus lembrou dos seus crimes. A gente fica esperando acontecer algo maravilhoso na pregação do Evangelho, quando na verdade isso tudo pode acontecer porque a paciência de Deus se esgota. Na hora que a taça do vinho da ira de Deus ele se encher, Deus ele vai pôr um ponto final na história dessa terra, quer eu esteja preparado ou não, quer eu trabalhe por isso ou não, o que está escrito vai acontecer, graças a Deus. Então qual é o meu papel em tudo isso? Por que eu tenho que me preparar para tudo isso? Obviamente a resposta não é para ir para o céu, né? É porque nós temos que honrar o nome de Deus, e como consequência, aqueles que honram o nome de Deus, eles serão salvos. Mas o grande motivo é você amar tanto ao Senhor, amar tanto a Deus, que você não aceita que outros, né, possam macular o nome de Deus. Vejam o quão importante isso é. Que lição que nós podemos aprender de tudo isso? Só existe uma forma de estarmos preparados para este grande dia e para praticar essas obras que a Bíblia de antemão ela diz que vão acontecer. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele não veio para fazer um grande teatro. Jesus ele não estava aqui para fazer uma encenação. Olha o quão perfeita seria a encenação, né? Oh, Jesus é Deus? É. Ele era Deus antes de vir aqui? Era. Então eu vou lá na terra, eu vou fingir que eu sou um ser humano, que eu vou passar as dificuldades do ser humano, eu vou fingir que eu vou sofrer igual ao ser humano, mas no final eu terei a vitória, eu vou vencer mesmo, e aí a gente ganha, e o nome de Deus ele vai ser limpo diante de todo o universo. Já pensou se fosse assim? Muito fácil, né? Aquele que é Deus perfeito, tá? Vir como homem, né? Mas guardando ali a natureza divina, né? Esse já tinha a vitória garantida. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente não vê isso. Pelo contrário, o que a gente vê lá? Paulo ele falava que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Mas como assim? Como é que ele pode ser tentado se ele era Deus? Deus não tem condição de pecar. Não, mas ele foi tentado. Ele foi levado 40 dias ao deserto para ser tentado. Satanás ele fez de tudo para que Jesus pecasse. E porque ele não pecou, Satanás ele atentou contra a vida de Jesus e incentivou as pessoas a matarem a Jesus. Mas qual é o segredo de Jesus ele ter vencido? Ele estava intimamente conectado ao Pai. Diz a Bíblia, o Espírito de profecia, que Jesus ele amanhecia conversando com Deus.
Ele estava o dia inteiro conversando com Deus para descobrir a vontade de Deus. Quando ele ressuscitou a Lázaro, a quem ele orou, pedindo poder para que o morto fosse ressuscitado pelo poder de Deus. Quando ele se dirigiu aos seus discípulos, ele disse o seguinte, ele fez uma promessa: vocês farão coisas ainda maiores. Olha só, está escrito na Bíblia. Jesus disse, como é que ele pode dizer para um ser humano que eles fariam coisas ainda maiores do que as que o próprio Deus, encarnado como homem, fez? Sabe por quê? Porque o mesmo poder que foi dado a Jesus, o poder não apenas de fazer sinais e prodígios, mas o poder de resistir ao tentador, porque Jesus, ele diz assim, ó, vem aí o tentador, mas nada ele tem em mim, ou seja, ele não pode encontrar nada em mim. O mesmo poder que é capaz de fazer você vencer o seu pecado, o mesmo poder que foi dado a Jesus é oferecido a cada um de nós. Deus, ele oferece esse poder a cada um de nós. Não é falando de perfeccionismo, mas quando acabar a obra no santuário celestial, quando for feita a expiação final, aqueles que se relacionaram com Cristo e adquiriram dele o poder para resistir à tentação e ao mal, esses permanecerão de pé. E permanecerão de pé vencendo o pecado, porque a palavra de Deus diz, todas as coisas posso em Cristo que me fortalece. Não está dizendo todas as coisas menos vencer o pecado. Vencer o pecado é possível. Nós temos que parar de pensar com essa infantilidade de que não é possível vencer o pecado mediante pregação de muitos por aí, porque o pecado ele pode ser vencido única e exclusivamente pelo poder de Deus. Já viram testemunhos de pessoas, eu era um drogado, agora eu larguei as drogas. Eu era um alcoólatra, eu larguei o vício do álcool. Eu era um bandido, hoje eu sou uma pessoa íntegra. Por que isso acontece com essas pessoas? Porque elas têm uma grande força de vontade? Não, operação do poder de Deus. Deus, ele pode operar nas nossas vidas, mas essa operação ela só se dá naqueles que buscam constantemente a companhia de Deus. Meus irmãos, eu termino aqui dizendo que nós estamos vivendo em tempos perigosos. Nós estamos vivendo num tempo onde as coisas estão encaminhando para que todos nós percamos as nossas liberdades. Vocês leem os jornais, não leem? Não é questão de partidarismo, mas Satanás ele não brinca em serviço. Ele vai dificultar a vida do ser humano a fim de que ninguém possa resistir as provações que virão a este mundo. E se nós não nos prepararmos para ver Jesus voltar no tempo que se chama hoje, nós estaremos igualmente perdidos, porque não teremos força ou poder para resistir ao mal e à tentação. Lembrem-se que os filhos de Deus, eles são selados na testa. O seu número é 144 mil. E na sua boca não foi encontrado o quê? Mentira. Ou seja, são pessoas que possuem o lábio puro. Mas porque é da sua própria natureza? Não, porque os lábios, tal qual Isaías, foram purificados por Deus. Agora, a marca da besta na testa e na mão. Ou seja, alguém vai acreditar na mensagem da besta, alguém vai ser enganado pela mensagem da besta e será selado na testa. Mas aqueles que conheceram a verdade, esses só podem ser marcados na mão. Já pensaram nisso? Marca da força. Serão forçados, porque não terão poder para resistir ao mal e à provação. Então temos que estar conectados em Cristo. E assim, tirando essa parte, que parece uma pregação de terror, em Cristo há poder. Jesus ele está aqui à disposição de cada um de nós. Ele ainda tem sido paciente, Pedro diz, por que não voltou? Porque ele ainda tem sido longânimo. Ele ama tanto a gente que não quer que nenhum de nós se perca. Ele ainda te dá uma oportunidade, ele me dá uma oportunidade hoje. Jesus nos ama, ele não é um tirano que fica olhando, esse aqui errou, aquele ali fez certo. Não, Jesus nos ama e ele quer nos salvar. O que ele pede é só retribuição de tão grande amor.
Eu quero convidar aqui o conjunto de louvor, já está aqui, para fazer o encerramento aqui. E vai ter um louvor, nós vamos orar, né? E eles vão cantar. Sei, estão ali atrás, deve estar ouvindo. Eu vou pedir vocês então para se colocarem de pé, já que nós entendemos agora a mensagem, e fica o apelo: estudem a palavra de Deus, façam uma muralha ao redor de vocês com textos bíblicos. Isso é importante. As pessoas, elas têm abandonado o conhecimento da palavra de Deus. Isso nos ajudará a nos manter de pé, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus, Ele coopera conosco, Ele envia os seus anjos para estar conosco, para nos dar luz. E olha que importante, a pior de todas as gerações, a mais fraca, sabe por que isso? Para que o universo veja que quem operou todas as coisas foi o próprio Deus. Todo mundo vai ver que foi Deus. E quando o ser mais fraco, ele resiste às ciladas de Satanás, Deus, ele vai olhar para os outros e vai dizer assim: olha, se o mais fraco pôde resistir, ninguém tem desculpa para dizer que não podia resistir. Já pensaram nisso? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, porque em Tua misericórdia, em Teu amor, o Senhor nos revela, através da Tua palavra, a Bíblia, as coisas que muito em breve hão de acontecer. O Senhor nos revela também a poderosa obra que Jesus Cristo, Ele faz neste exato momento no santuário celestial, que é a eliminação de uma vez por todas dos nossos pecados, a fim de que diante de todo o universo nós possamos ser declarados como perdoados, purificados, aptos para ingressar no céu e conviver com santos anjos e com todas as criaturas que não caíram. Senhor, no entanto, até o dia da gloriosa volta de Jesus, que o Senhor nos auxilie em nosso preparo, nos leve a estudar a Tua palavra, nos leve a ter comunhão mais íntima contigo, a aprender contigo, nos purifica, nos conceda o Teu Espírito, nos batize com Ele, a fim de que sejamos repletos. Mata tudo que há de mal em nós, Senhor, tire de nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha a desenvolver uma relação mais íntima contigo, que nós possamos morrer para o nosso eu, para que o Jesus Cristo possa habitar em nossa vida. Nos conceda a Tua salvação, Senhor, e nos auxilie a levar esta mensagem às pessoas que ainda se encontram perdidas. Abençoa esta igreja e este povo, para que aqui, Senhor, o Senhor possa produzir frutos através do trabalho dessas pessoas, e que através de nós possamos honrar o Teu santo nome diante dos homens e dos anjos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.